Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Como recorrer e cancelar multas de trânsito? As multas de trânsito são motivo de preocupação para qualquer motorista. Até mesmo condutores muito responsáveis estão sujeitos a cometer infrações por motivos diversos. Ainda assim, é importante lembrar que a aplicação de multas indevidas também é bastante comum. É essa realidade que faz com que milhares de motoristas receosos em perder o direito de dirigir busquem auxílio para recorrer. Neste vídeo, eu explicarei a você como funciona o processo de recurso administrativo. Aqui, você verá os seguintes temas: infrações de trânsito e suas penalidades. O que é recurso de multa? Etapas para se defender no processo administrativo. Dicas para recorrer e cancelar multas de trânsito. Dúvidas comuns sobre o recurso. Quer entender o processo e saber os principais pontos para obter sucesso no recurso? Então, continue assistindo esse vídeo. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixe um comentário. Entendendo melhor as infrações de trânsito e suas penalidades. Qualquer motorista, mesmo sem ter sido autuado, com certeza já ouviu falar muito sobre infrações e multas de trânsito. Acontece que muitas pessoas veem na infração apenas a multa pecuniária, ou seja, o pagamento de determinado valor. Na verdade, a multa aparece apenas na etapa de imposição de penalidade. É comum dizer equivocadamente que alguém foi multado quando sofre uma autuação. Nos termos relacionados a questões de trânsito, autuar consiste em lavrar ou emitir um auto de infração contra alguém. A autuação acontece, de modo geral, quando um agente de trânsito constata que uma regra de trânsito foi infringida por um motorista. E essa autuação resulta em nada mais do que o documento preenchido pelo agente, auto de infração, o qual indica a constatação de desrespeito às leis de trânsito. Essa constatação, no entanto, não constitui multa em si. O auto de infração dá conhecimento ao órgão de trânsito sobre o desvio cometido e contém o registro do ocorrido, local, data, hora, veículo, etc. O condutor, então, será notificado sobre a constatação da infração antes que a multa seja de fato aplicada. A multa de trânsito é representada por penalidades aplicadas aos motoristas, em função do descumprimento às normas de trânsito. Ao realizar uma conduta indevida, o condutor pode ser penalizado com uma das 7 punições previstas no artigo 256 do CTB. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Tais penalidades serão aplicadas conforme a infração cometida ou a quantidade de vezes em que foi constatada. As que os motoristas mais costumam receber são a multa, os pontos na habilitação e a suspensão do direito de dirigir. A multa se caracteriza pelo pagamento de determinado valor e a soma de pontos na CNH, conforme a natureza da infração cometida. Uma infração leve gera multa no valor de R$ 88,38 e 3 pontos na CNH. Uma média, R$ 130,16 e 4 pontos. Uma grave, R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. E uma gravíssima, R$ 293,47 e 7 pontos. A suspensão do direito de dirigir, que é bastante aplicada aos motoristas, ocorre em 2 situações. Primeira, quando o condutor acumula 20 ou mais pontos na CNH por diversas infrações. Segundo, quando comete uma infração gravíssima, cuja previsão específica seja a suspensão. Sobre a suspensão, muitos motoristas me questionam se é preciso entregar a CNH imediatamente quando o processo de suspensão do direito de dirigir é instaurado. É importante que você saiba que a abertura do processo não configura suspensão imediata.
Isso significa que você pode recorrer antes que seu direito seja bloqueado temporariamente, a fim de evitar que isso aconteça. O mesmo acontece nos processos por infração de trânsito, uma vez que o recurso é direito do condutor. Recursos de multas de trânsito. O recurso é um meio legal para tentar cancelar as penalidades de uma infração de trânsito. O direito à defesa é descrito no artigo 5º da Constituição Federal, portanto, trata-se de uma garantia constitucional. Nesse sentido, é direito de todos os condutores recorrer de uma multa de trânsito em todas as instâncias recursais que lhes são conferidas. É interessante apontar que o pagamento da multa não interfere no processo. Portanto, você não precisa se preocupar, pois ao pagar, você não estará declarando a sua culpa perante o órgão. Muitos condutores optam por quitar a multa com antecedência, para aproveitar o desconto de 20% oferecido para pagamentos feitos dentro da data de validade do boleto. Caso o resultado do recurso seja negativo, se perde a possibilidade de desembolsar menos com a multa, uma vez que o boleto já terá passado da validade. Também não é necessário pagar a multa antes de entrar com recurso. A obrigação do pagamento só se dá quando, escolhendo recorrer, o resultado final do processo for negativo. E, caso o recurso seja acatado e você tenha pago o valor com desconto, é possível solicitar o reembolso ao final do processo. Saiba como cancelar multas de trânsito. Quando esse documento é lavrado pelo agente ou a infração é constatada por equipamento eletrônico de fiscalização, o órgão de trânsito envia uma notificação de autuação. Ela irá para o endereço que consta no registro do veículo ou da sua CNH. Por isso, sempre recomendo aos meus clientes que mantenham seus dados atualizados no Detran. É muito comum que os motoristas sequer saibam da existência de algumas multas, pois as notificações são enviadas ao endereço antigo. Quando não há abordagem do agente de trânsito, o condutor só tem conhecimento de que uma infração foi constatada com seu veículo de duas formas: ao receber a notificação do órgão de trânsito ou consultando seu cadastro no Detran, o que não é um hábito comum, apesar de importante. Caso ele não receba a notificação e por isso também não recorra, a infração constatada gerará penalidades, pontos na CNH, multa pecuniária, suspensão, etc., sem que o motorista esteja a par da situação. Se a notificação for enviada, ela será dada como recebida, ainda que o endereço esteja desatualizado, pois é responsabilidade do proprietário do veículo manter seus dados em dia. Sendo assim, o órgão autuador não poderá ser responsabilizado pelo não recebimento da correspondência. Portanto, lembre-se de atualizar seu cadastro no Detran quando qualquer mudança ocorrer. Etapas do recurso de multa de trânsito. A primeira oportunidade para recorrer começa quando a notificação de autuação é recebida. Nesse momento, você está sendo somente informado sobre a constatação da infração, pois a multa ainda não foi aplicada. Por isso, a defesa enviada nessa etapa é chamada de defesa prévia. Você tem a oportunidade de se defender antes que a penalidade seja aplicada. O recurso que vem a seguir em primeira instância é conhecido também como recurso à jare. Por fim, você terá sua última chance de se defender com o recurso em segunda instância. Nesta etapa, há variação do órgão julgador, dependendo de quem foi o responsável por registrar a infração. A seguir, eu explico detalhadamente como cada uma dessas instâncias funciona. Defesa prévia. Na defesa prévia, é interessante apontar erros formais no processo, como incoerência no preenchimento do auto de infração. É bem comum ver números de placa anotados equivocadamente. Essa é uma irregularidade passível de anulação da autuação, e nessa etapa você já pode apontar equívocos desse tipo. Alguns dos meus clientes já me questionaram sobre o motivo de não ser recomendável usar outros argumentos nessa primeira etapa. Acontece que muitos motoristas enviam a defesa prévia
Isso faz com que existam muitos documentos para o órgão avaliar. Eu sempre aconselho a deixar questões de mérito para serem tratadas posteriormente, pois é pouco provável que o julgador analise o seu caso da forma detalhada se você relacionar diversos argumentos. Nessa primeira fase, você estará contestando a autuação e não a penalidade. Por isso, atenha-se a identificar as possíveis irregularidades. Entenda a partir do exemplo a seguir. A defesa prévia deve ser enviada ao órgão autuador, dentro do prazo especificado na notificação de autuação. Caso seu pedido de cancelamento da autuação seja indeferido, negado, ou a defesa prévia não tenha sido enviada, você receberá a notificação de imposição de penalidade, NIP. Aqui, entramos na etapa seguinte, a fase do recurso em primeira instância. Recurso em primeira instância, JARI. É importante que você conheça a possibilidade de enviar o recurso em primeira instância, mesmo que a defesa prévia não tenha sido remetida. Como falei anteriormente, ele será enviado a JARI. Nessa etapa, sim, você pode argumentar melhor sobre a sua defesa, pois as chances de o seu pedido ser mais bem apreciado são maiores. O recurso a JARI, assim como a defesa prévia, deve ser enviado dentro do prazo expresso na NIP e, junto a essa notificação, constará o código de barras para o pagamento da multa. Ressalto novamente que você só precisará pagar a multa caso todos os seus recursos sejam indeferidos. Recurso em segunda instância. Você ainda tem mais uma chance de reverter a situação, recorrendo em segunda instância. Agora, você recorrerá ao CETRAN, caso o órgão autuador seja estadual, ao CONTRANDIF, caso seja do Distrito Federal, ou ao CONTRAN, quando o órgão autuador for federal. Mais uma vez, eu relembro a importância de ter atenção aos dados da notificação, especialmente ao prazo para enviar esse último recurso. Utilizando todas as suas oportunidades, você aumenta suas chances de recorrer e cancelar a multa de trânsito. Entenda, porém, que não é só seguir os prazos e aproveitar as oportunidades. É importante pensar e pesquisar bastante antes de elaborar o recurso. Dicas para recorrer e cancelar multas de trânsito. Para recorrer, é preciso entender o seu caso e analisá-lo calmamente. Os argumentos utilizados são variáveis, pois dependem particularmente de cada situação. Ou seja, um recurso de multa da lei seca não poderá ser embasado da mesma forma que um por avanço do sinal vermelho. Por esse motivo, é arriscado buscar modelos prontos de recursos aplicados em outras situações. Enviar um recurso incoerente, sem dúvida, não produzirá o resultado esperado e reforça a ideia incorreta de que recorrer é perda de tempo. Assim, independentemente da infração constatada, os motivos que serão apresentados na defesa ou nos recursos devem ser baseados na legislação em vigor. Ou seja, pelo menos uma norma legal deve ser usada para embasar o seu pedido de cancelamento. Por exemplo, a Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro, as resoluções do CONTRAN. São eles que fornecerão suporte para que os seus argumentos sejam válidos. Algumas dúvidas frequentes. Posso recorrer mesmo quando a infração foi mesmo cometida? O direito de recorrer deve ser mantido em qualquer circunstância, sem restrições. Muitas vezes cometemos imprudências por falta de atenção, não porque decidimos desrespeitar as normas de trânsito. Certamente há exceções, mas em muitos casos os condutores são multados indevidamente. O objetivo principal do CTB é educar e orientar os integrantes do trânsito e não os repreender ou punir unicamente. A multa serve para chamar o condutor à razão, à reflexão sobre os seus atos enquanto motorista, para que os desvios ao volante não se repitam. Esteja ou não surtindo o efeito desejado, a multa é importante para, sobretudo, firmar o propósito de manter a segurança no trânsito.
Respondendo à pergunta, não são apenas os motoristas e pedestres que devem seguir as normas, mas também os órgãos de trânsito. Não seria correto que os órgãos exigissem dos motoristas o respeito às leis e, ao mesmo tempo, deixassem de respeitá-las. Portanto, você sempre poderá contestar uma autuação ou uma multa quando julgar necessário. Assim, também estará contribuindo para que o sistema de trânsito seja eficaz. Posso recorrer de mais de uma multa? É possível sim, recorrer simultaneamente de mais de uma multa, sem qualquer restrição. A única questão a ser ressaltada sobre isso é que cada recurso deve ser elaborado e entregue separadamente. Caso a entrega seja feita via correios, cada recurso deverá ser enviado em envelopes separados. Qual o prazo para recurso das multas de trânsito? O prazo para interpor recurso, assim como para envio da defesa prévia, estará sempre expresso na notificação recebida. Ele começa a ser contado a partir da data em que a notificação é expedida pelo órgão autuador. Por isso, o quanto antes você enviar o seu pedido de reconsideração do caso, menor é o risco de perder o prazo. Se você tiver problemas para localizar o prazo na notificação, você pode entrar em contato com o órgão ou consultar a multa pelo site desse órgão. Caso precise de ajuda durante o seu processo, entre em contato comigo e minha equipe. Será um prazer ajudá-lo. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Envie um e-mail para doutormultas@doutormultas.com.br. Espero que essa informação tenha sido útil. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.